Vamos lá, minha gente. Olhe de novo, a gente não é da nossa conta. É o nosso bate-papo sobre consciência cidadã. E hoje eu estou aqui com uma pessoa importantíssima, né, para exatamente essa ideia de consciência. Porque quem tem consciência cidadã, quem já tem, que já nasce com isso, para a gente é muito importante, fica mais fácil a gente conversar. Eu estou aqui com meu querido amigo Eduardo Sorensen. É isso aí. Ah, acertei agora, eu não sei. Tá Acertou, vendo hoje bem? acertou. Amanhã Nossa, é outro dia, né? Nossa, ele é sócio fundador do Credifit, eu acho que é o primeiro banco virtual do estado da Bahia, também administrador e participante do Da Link Link PJ. PJ, administrador IPJ, também é diretor financeiro da ABRH, né, Associação Brasileira de RH da Bahia, que tem como presidente nosso querido amigo Vitor Vitor Idigal, Miguel. que é um craque. Um abração para você. É isso aí. E nós estamos aqui, além de você vai se apresentar melhor do que eu, estamos aqui para bater um papo com vocês sobre exatamente a importância, né, daquele projeto do marsúpio, né, do acolhimento ao informal, que eu chamo o empresário raiz, aquele que acorda todo santo dia sem ninguém pedir nem mandar. Não tem carteira assinada, mas ele sai à luta. Esse autossustentável, corre atrás de ganhar o pão de cada dia, que a gente tem que apoiar, transformar ele em informal, transformar ele em produtivo, transformar ele em um cidadão que produz riqueza para o nosso país, riqueza em todos os sentidos, principalmente a sua autoestima cidadã, seu sentimento de pertencimento a essa grande nação que chama-se Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado você, Paulo. É uma honra estar aqui. Eu Deixa eu fazer logo um acompanho, brinde aqui com o nosso. com Para certeza. poder É da ficar. nossa conta, né? É da nossa conta. Eu acompanho esse podcast desde o início, né? Desde do primeiro episódio. E hoje realmente é uma grande honra estar sentado nessa cadeira. Vou me apresentar de forma muito rápida. Eu sou o Eduardo, eu sou um ex-paulistano. Eu moro aqui na Bahia faz Ex-paulistano. 20 anos já e tenho orgulho de ser ex-paulistano. Tenho alguns laços ainda em São Paulo, mas eu gosto muito daqui, já torço pro meu Bahia, minha família já tá aqui, a maioria, né? Minha esposa é baiana, filhos Você torce baianos, para quem você falou? pro Bahia, né? Espero que isso não seja algo que Ui, jogue para contra você. alguns aqui, mas tudo certo. E eu sou um engenheiro de formação, engenheiro eletricista, me formei em São Paulo, logo depois vim aqui para Salvador. Comecei minha carreira na Braskem, depois segui alguns caminhos aí por grandes empresas. E há 6 anos aproximadamente eu saí do mundo corporativo e vim para o mundo de empreendedorismo justamente para fundar a Credifit, né? Dando um passo atrás ainda, você comentou ali na minha apresentação que era bom falar com alguém que nasceu com a consciência cidadã, etc. E eu vou fazer uma correção, usar isso, porque na prática eu passei a entender um pouco mais isso, um pouco, muito pouco ainda, por causa da sua iniciativa, sabe, Paulo? Que massa, que isso Dessa é linha bom. de provocar que a gente não desse para reunião de condomínio, no seu primeiro livro. Então, realmente eu queria dizer que eu acho que parte dessa nossa conversa aqui, ela vai acabar entrando nesse assunto, sabe? De como que eu, que sempre fui um cara muito de tecnologia, enfim, sei fazer negócio de tecnologia, comecei a me empolgar e ver que dá pra gente fazer algo a mais e transformar o mundo de uma forma factual mesmo, assim, e, sabe, começando e fazendo. Isso realmente eu dou muito crédito à sua iniciativa, justamente com Via Cidadã, com o projeto Marsup, que a gente vai falar um Que pouquinho. bom, meu amigo. Então é isso aí. Maravilha, isso é muito bom saber, né? Porque nosso propósito é isso, né? Todo mundo sabe que meu propósito de vida, né? É exatamente a transformação do nosso país a partir do coletivo, né? A gente, como eu sempre digo, não existe, né? Aqui tem o segundo livro, né? Que é a Inteligência Cidadã, o que nos falta para transformar, Que eu já tenho minha né? cópia autografada. Exatamente. E aí eu coloco, né, no livro tem aquela parte que a gente coloca aqui, ó, que é importante aqui, ó, as inteligências, né? A integração das inteligências para a formação do cidadão consciente, né? Participativo e transformador. A inteligência intelectual, a emocional, mas nós temos que ter a inteligência cidadã também, para a gente que possa se tornar um cidadão consciente, né? Porque, veja bem, você não pode pensar, Eduardo,
meu querido amigo, que a gente viva em um país que a gente escolheu, evoluiu para ser um Estado democrático de direito, que democracia significa a vontade de uma maioria, né? E que a gente não conheça nossos direitos, que a gente não se conheça, ou seja, que a gente não se autoeleja primeiro cidadão político, porque todo cidadão ele é político. No momento que você e todos vocês têm um título eleitor, né, lhe dão um título eleitor, aliás, você é obrigado a tê-lo e é obrigado a votar. Se você não votar, lhe cortam direitos. Veja que interessante. Então você é um cidadão político. Ora, se eu sou um cidadão político, se eu tenho uma fração ideal desse poder, está na Constituição Federal Brasileira. Todo o poder emana do povo, que será exercido diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Os representantes eleitos se inverteu. Os representantes eleitos estão mandando mais do que quem tem o poder. Mas esse poder, então, a democracia, para se sustentar, para ela evoluir, para ela amadurecer, ela precisa de um povo, né, pelo menos capaz de se entender com autoestima cidadã, reconhecendo-se com poder da fração ideal, né, desse poder que a Constituição lhe dá, para que ele diga efetivamente o que ele quer, como é que ele pode transformar o seu ambiente. O seu condomínio que você falou. Vamos descer para a reunião de condomínio. Não é descer só para a reunião de condomínio, quem mora em condomínio, mas é participativo. É você ter consciência participativa, é você poder saber que você transforma. Então isso é muito importante e é esse propósito de vida e é isso que eu espero, é esse papo que a gente vai ter aqui. E o que eu queria começar a falar com você, perguntar, Eduardo, é o que lhe motivou, né? A gente fez a parceria do projeto Marsúpio, que é o projeto do acolhimento do empresário informal, com a Associação Comercial da Bahia, a Bicentenária Associação Comercial da Bahia, que, de novo, apesar de ser bicentenária, a mais antiga do Brasil, das Américas, agora presidida pela nossa queridíssima Isabela Soares, uma mulher guerreira, forte, determinada, com um espírito associativista, um espírito de se doar, né? Um trabalho belíssimo na Fundação Bahia Viva. Mas vamos lá, para a Associação Comercial, apesar de ser antiga, a Associação e a Fundação Paulo Cavalcante, né, que é a fundação da qual o seu amigo fundou e tem esse propósito sem fins lucrativos de se doar para essa transformação. Teve a ideia de criar o Projeto Marsúpio. Mas o que é que fez com que um banco virtual se interessasse em contribuir, patrocinar o desenvolvimento tecnológico dessa ideia? Perfeito, legal, Paulo. Eu vou dar um pequeno passo atrás, justamente para contextualizar como foi o início da Credifit, ou seja, ainda antes de eu conhecer o programa Marsúpio, antes de conhecer a ACB, ou seja, nesse início, né? A Credifit, ela foi... O projeto da Credifit, ela iniciou em 2018 para 2019, que foi quando o Banco Central ele lançou uma nova resolução, a 4656, que dava ela criava dois tipos de fintechs oficiais, digamos assim. O termo fintech ele é um termo, né, de tecnologia financeira, né, ou seja, uma empresa de tecnologia financeira que já existe há muito tempo, mas na prática, antes dessa resolução de 2018, as fintechs elas precisavam de um grande banco para fazer suas operações. Então, na prática, ela era só, entre aspas... Você poderia, para o nosso público, porque sabe que a gente aqui conversa com todo mundo. Perfeito. Mas nós estamos acolhendo exatamente os informais e as pessoas estão transformando para meio. Você podia, se você achar que eu acho que é importante, explicar o que é uma fintech para o nosso... Perfeito, legal. Pessoal que está assistindo entender. Então, uma fintech é uma sigla, tá? Fintech. Então, fin de finanças, ou em inglês, financial, e tech de tecnologia ou technology em inglês. Então, a sigla ela funciona tanto para o português como para o inglês. Tá? E ela é justamente... Então, a finança e tecnologia. São as startups de finanças. Eu acho que esse é um bom vínculo que a gente pode fazer, até porque a gente vai falar muito de startup, né? Então, são aquelas empresas, enfim, mais novas, com base tecnológica, com um fim específico de finanças. Boa. Tá? Então, essas, né, fintechs, justamente antes de 2018, elas
trazia uma tecnologia mais inovadora, mas na prática, se ela fosse dar crédito, por exemplo, não é ela que estaria dando crédito, é o banco grande por trás ali, os 5 principais bancos do Brasil e tudo mais. Em 2018, o Banco Central, com a ideia de aumentar a competição, justamente na linha de melhorar o sistema financeiro nacional, reduzir as taxas, e aí é onde eu começo, então, na linha do propósito. Essa iniciativa ela já veio com o propósito de trazer assim, um esforço de taxas mais baixas, uma competitividade melhor com fim social, com fim de melhorar as condições e ofertas Seria o financeiras para o seguinte, Brasil. vamos lá, para a gente entender. Nós tínhamos o agiota, que empresta o dinheiro E ainda temos, né? que ainda temos, que vai emprestar o dinheiro se você não pagar, ele arranca seu pescoço. A gente tem as factories, né, que aí são oficiais, a factory oficial, só que tem outro E são voltadas para a empresa, enfim. E aí tinha os bancos, vamos lá, as factories e os bancos. Os bancos estão com os bancos tradicionais, que a gente vai lá, o Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, você vai lá, BNB, e pede seu dinheiro. E aí o governo, então, ele institui, assim como os Estados Unidos e outros países avançados do mundo para aumentar, né? Porque os Estados Unidos, quantos bancos tem? Eu acho que tem 5 mil bancos. Né? Aqui nós temos quantos bancos formais que a gente conhece? Nós estamos vivendo, inclusive uma crítica que eu quero fazer, uma terrível, né, dificuldade nos bancos tradicionais. Né? Hoje em dia, com essa questão de segurança, você não fala mais com o gerente, você não tem mais... muda toda hora, é virtual, você pode abrir, fechar a conta, confirmar alguma coisa. E é interessante, tanta exigência para a gente e a gente tanto golpe, né? É um negócio impressionante. Mas vamos lá também, que depois a gente fala sobre essa questão. Aí vem as fintechs, ou seja, os bancos virtuais também, para ampliar, que aumentou bastante, para que a população tivesse mais acesso e fosse menos burocrático e a gente acompanhasse esse avanço tecnológico. Mais ou menos isso? Perfeito. E esse é o ponto. Não trazer tecnologia, abranger mercados que eventualmente não estavam sendo atingidos por causa então você tem um dos banco e um bancos. banco Bacen, tudo certinho com o número. Qual Perfeito. o número? Nosso número é o 452. Então, sim, 452. isso é o ponto relevante. Né? Essas fintechs, a partir de 2018, passaram a ser conectadas diretamente ao Banco Central. Então, inclusive, bastante regulados. Né? Eu sou administrador no meu CPF perante o Banco Central. Então, traz toda uma responsabilidade, uma responsabilidade de fato para fazer a coisa séria, né? Fazer a coisa direito. Auditado pelo Banco Central, Perfeito. ele que autoriza e ele que dá o número. Depois que audita, dá esse número, Ele como dá qualquer banco. O banco tal tem, quando você bota no seu banco. Um Pix e por aí vai. Ou seja, é um banco. É um banco com uma complexidade. Desculpa, ele atrapalha. Só quis dar esse valor para a pessoa entender mais ou menos. Agora você está dizendo aí do propósito que aí... Perfeito. Esse tipo ele tem algumas restrições, acho que não é o caso da nossa conversa agora, mas ele tem algumas coisas que os bancos grandes não fazem, tal, justamente para reduzir um pouco a complexidade e poder justamente ter uma flexibilidade maior de operar. Né? Então, voltando, quando a gente criou a Credifit, a gente optou por inicialmente começar com um produto que era o crédito consignado privado. Justamente entendendo que é aquele crédito que desconta da folha, né, do funcionário e tal, entendendo que era um crédito que trazia uma garantia intrínseca, era um crédito que dava para trabalhar com tecnologia, e aí justamente otimizando essas taxas, podendo ofertar a melhor condição possível, porque a gente sabe que nem sempre essa condição ela falar em baixo é difícil, porque tem muitos riscos, muitos desafios no Brasil. Uau. Então, o negócio precisa ser sustentável na linha de gerar riqueza para continuar prosperando, continuar gerando empregos. Então, não, mesmo porque vocês trabalham com o dinheiro dos outros. A gente não tem dinheiro de graça. Né? De recurso, né? Por exemplo, um exemplo, uma pessoa tem um dinheiro, em vez de aplicar esse dinheiro no banco lá, numa conta Golden, não sei o que lá, ou ouro, não sei o que lá, você vai e aplica no banco do Credifit. E é esse dinheiro que você tem que recompensá-lo, né, mensal, que tem que ter um rendimento, e mais para você ter um rendimento, como todo banco, tem que aplicar alguma coisa. E o consignado privado que você fala é emprestar o dinheiro aos funcionários de uma empresa privada.
não Perfeito. é emprestar o dinheiro da empresa pública, um exemplo. E aí vem o risco que você falou, porque quantas empresas privadas quebram? E quando quebram, demite os funcionários, e os funcionários ficam sem dinheiro. Aí, Perfeito. É isso, mas aí, então assim, mas de qualquer forma, mesmo com esses riscos todos, sempre o propósito da Credifit foi trazer uma solução muito bem otimizada para eliminar tudo que a gente pudesse eliminar, a gente conseguisse para refletir numa taxa melhor. Então, o que eu quero dizer é que esse propósito de social, obviamente, tendo que funcionar, porque a gente só consegue, né, distribuir riqueza se a gente gera riqueza, né? A gente claro, óbvio. não brota riqueza, né? É. Então isso já começou desde sempre com a Credifit. A empresa foi evoluindo até que por acaso, né, o acaso do destino, você próprio começou a participar do nosso conselho consultivo, né? É Teve uma importante. época que a gente formou um conselho Inclusive, deixa eu na. lembrar de novo, a BRH também, nós fazemos parte do conselho. Eu estou lá no conselho da BRH também, um trabalho espetacular que o Vitor vem fazendo, que são os recursos humanos das empresas, né, do Brasil. Toda empresa do Brasil ele está conseguindo ampliar muito, né, esse associativismo Para a segunda gestão da agora já, segunda né? gestão, Tá não é no isso? quinto ano de. Estou no conselho, que é importante, Conselho Superior, né? Eu hoje presido o Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, Conselho do Instituto do Brasil, lá em Brasília, Conselho dos conselheiros da CARCB, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, entre as 50 mais, também, né? Em Brasília e São Paulo. Vamos lá, rapaz, suplente do Conselho Sebrae Bahia. Então, onde eu puder estar participando do associativismo, levando exatamente essa mensagem de despertar o lado que a gente possa promover uma maior produção de riqueza, mas muito mais do que isso, a riqueza no sentido de valor, dignidade da pessoa humana, que a pessoa sentir realmente que é capaz de gerar, produzir riqueza e não depender de nada, nem ficar se achando que é vítima, né, da sociedade, nem vítima de um assistencialismo, né, que você pode ir muito mais além de receber só um valor pequeno, você pode mais, acredite nisso. Então, no conselho também lá, do seu, que passei por lá também, né? E foi legal que você falou da BRH Bahia agora, porque justamente pela própria Credifit ter iniciado com esse foco no consignado privado, tinha muito a ver com o RH, né, das Claro. empresas. E na época, também, por coincidências do destino, eu acabei me aproximando de Vitor Igdal, que tinha acabado de assumir a presidência da BRH Bahia aqui localmente. E aí a Credifit ela passou a ser patrocinadora master da BRH Bahia e juntamente com isso eles também fizeram o convite para eu integrar como vice-presidente financeiro da BRH Bahia. Vocês também patrocinaram a A BRH BRH Bahia. Bahia até Muito bem, hoje a gente é parabéns. patrocinador Ah, e a Link PJ também, eu vou chegar nela lá rapidinho. Mas fato é, com essa aproximação da BRH Bahia, foi onde começou inclusive, me despertar um pouco mais essa consciência sobre o associativismo, porque eu sou muito consciente na minha ignorância. Eu posso falar tranquilamente aqui que eu realmente sou um dos quase analfabetos não, cidadãos, como não, você costuma falar. eu costumo dizer assim, Informação. nós somos, eu uso a palavra muito, a nossa infantilidade da consciência cidadã. Perfeito. Porque não nos deram a Não deram. oportunidade, tiraram da gente a oportunidade da gente aprender nas escolas ou uma campanha nacional sobre tão importante é os direitos do cidadão. Promover uma campanha nacional e nas escolas, quando se tiraram, Eduardo, educação cívica da escola, remetendo a educação cívica como se fosse alguma coisa de ditadura, que não é educação cívica, é que nem a Constituição Federal Brasileira. Ou seja, eu fiz direito, passei no direito lá em 1980, a Constituição de 1980 era de 1967, se eu não estou enganado. Era a Constituição que eu estudei. Quando eu vim fazer o curso de Direito para terminar meu curso, já agora, tenho 8 anos só formado, a Constituição que eu estudei foi de 88, a Constituição solidária, democrática, mas isso não quer dizer que você, quando passa na escola, você não estude a Constituição de 88, a de 67, a de 45, você vai até o Código vai aos 10 mandamentos, né? Você estuda
tudo para você ter base, inclusive outras constituições, a Constituição de todos os países, para você ter base de conhecimento, para que você escolha como é que você pode evoluir, melhorar quando o seu convive com o seu pacto social. E a cidadania, ela tinha que continuar. Você ia estudar a educação cívica como foi dada lá atrás, na época da militar. Antes dela, você vai para a educação cívica agora, como é a educação cívica em outros países, no Japão e tal, na Inglaterra, nos países desenvolvidos, para que você, cidadão brasileiro, possa saber escolher melhor, saber ter capacidade analítica e crítica de avaliar uma informação, né, de uma falácia, um discurso vazio, um discurso de promessas que não vão acontecer, que você realmente se sinta com capacidade de ser um cidadão consciente, que você possa exercitar o seu direito como cidadão. Então, eu só quis colocar isso, porque eu queria pedir, eu vou pedir um tempinho que você está patrocinando, mas eu vou explicar a você. Rapidinho, você vai me ajudar aqui. Gente, por exemplo, esse projeto, falando da BRH, esse projeto, falando das associações comerciais todo o Brasil, falando de todas as santas casas, de todas as entidades de terceiro setor, de todas as empresas sem fim lucrativo do Brasil. Nós não estamos pedindo, é você que está ouvindo, nós não estamos pedindo a ninguém dinheiro, nem patrocínio. O patrocínio que eu quero que vocês façam agora, esse movimento Via Cidadã, esse podcast, é apenas acessar esse QR Code, está aqui, ou aqui, QR Code, ou vá lá, entre, participe.movimentoviacidadã, tudo junto, sem o tio, .com.br. participe.movimentoviacidadã.com.br. Gente, esse projeto de lei, o projeto de lei solidário, é um projeto de lei que apenas, e é isso que eu estou pedindo, não estou pedindo que você dê o dinheiro às Santas Casas, à Irmã Dulce, ao Instituto com Câncer, não estou pedindo isso, estou pedindo que vocês apenas assinem, que faz parte da democracia participativa. Nós podemos exercer, legislar. A gente pode pedir ao Congresso Nacional que analise um projeto de lei nosso. Isso é projeto de lei popular. Mas para que eu possa chegar lá no país democrático e pedir que os nossos deputados, né, como meu querido Antônio Brito, por exemplo, acolha um projeto como esse e leve ele para que a gente possa aprovar, é importante ter 1%, e só 1%, Eduardo, é interessante isso, você bem, é um país democrático, mas a Constituição nossa é tão perfeita, ela foi tão bem pensada, ela foi até pensada demais, mas com poucos, por isso que eu precisava levar para os outros, que com 1%, em 5 estados brasileiros, vocês assinando um abaixo-assinado, 1% do eleitorado, é 1.580.000 pessoas. Não são 158 milhões de pessoas, não. É 1 milhão, é 1%. Então, o que eu estou pedindo a todos vocês dos RHs, que estão no BRH ou não, a todos vocês que estão assistindo, não estou pedindo nem um centavo. O patrocínio que vocês vão fazer a nós não é grana, é uma assinatura. Acesse, assine, divulgue, ajude as pessoas que estão, as pessoas mais vulneráveis. Porque todos vocês que podem ter um plano de saúde, que não está fácil também, cheio de complicação, paga 2 vezes, né? Paga imposto para ter plano e tem nosso plano de saúde. Mas o que acontece? As empresas filantrópicas, o terceiro setor, sem fins lucrativos, se doam, né? Então, parceria com o SUS, Sistema Único de Saúde, que pagam dinheiro para que essas entidades, como a tradicional Irmã Dulce, e Santa Isabel, tantas outras que estão aí, que eu já sei falar, Marta Grão Gesteira, todas da Bahia, mas estou falando do Brasil, recebam, motivar o cidadão brasileiro, pessoa física e jurídica, para receber as doações do imposto de renda que eu tenho a pagar. Por exemplo, eu estou uma empresa jurídica, eu sou uma pessoa física, tem imposto a pagar, tudo bem, imposto de renda a pagar. Em vez de eu pagar tudo aquilo ao governo, eu posso dispensar uma parte do meu dinheiro, doar a essas entidades que já são fiscalizadas pelo próprio SUS, dou para eles para que eles melhorem o atendimento à fila da dor, à fila chamada da morte, à fila das pessoas que não estão, meu celular caiu, mas fila da morte. Então, seria interessante que a gente
motive, faça isso acontecer. Isso também é cidadania. Então, eu acho que dessa vez eu fui mais demorado, desculpe, mas seria o nosso plim-plim daqui se fosse, o nosso momento de intervalo, nossa propaganda, só que sem pedir grana, pedindo uma assinatura e um pouco de maturidade da nossa consciência cidadã. Assine, Paula Máquina. Pois é, e deixa eu vou incluir no Plim Plim aqui, porque, por exemplo, isso é muito simples, né, assinar, mas essa assinatura específica, eu vou até já dizer algo que pode soar um atrito. Para ser válida, né, para o projeto de lei, você precisa colocar o título de eleitor aí. Então é uma simples informação que às vezes já é uma barreira que alguém vai assinar e fala: ah, mas então eu não vou fazer. Mas de novo, é uma barreira tão pequena que a gente precisa se incomodar em não querer vencer essa barreira por causa de algo tão importante. Mas eu não E a posso gente, deixar de dizer que né? vocês Exatamente, estão vamos ajudando. resolver Claro, isso. claro, nós já resolveram. Até essa barreira a gente está tentando. Por quê? Porque Já a gente resolveram. entendeu que essa simples barreira é algo que a pessoa, por falta de educação cidadã, etc., não se mexe, não se mexe um mínimo para fazer algo, porque, por diversas razões que eu acho que Uma a gente dessas poderia razões, falar, é Eduardo, que a gente foi criado para achar que exatamente. não pode mudar nada. Não pode mudar. E mais assim, ó, o e-título, você tem o e-título Perfeito, tá no celular. mas ninguém sabe. Não, Ninguém eu não sabe. tomo meu título. Tem, rapaz, você tem seu título, mas a gente não quer. Por que é que ele quer meu dado? É isso aí. Nós fizemos uma campanha, Eduardo, na Lapa, né? Meu amigo Campelo também, que ajudou a gente demais, fez a campanha lá na Lapa. Quem chega na Lapa, Lapa é uma estação, é um encontro aqui mais importante de Salvador, de transbordo, né? E aí a Lapa, o nosso querido Campelo lá, ele botou na propaganda de todas as Lapas e nós fomos lá fazer um trabalho com megafone, levei o pessoal, levei as coisas para assinar, a gente assinando lá e tal. E eu achei impressionante que as pessoas perguntavam: para que é que você quer meu dado? Não, você que vai preencher, eu não quero o seu dado. Você vai acessar e vai preencher. Não, mas por que eu vou preencher? Eu vou perder minha Bolsa Família? Se eu assinar isso aqui, eu perco minha Bolsa Família? É difícil. Impressionante a dependência hoje do brasileiro da Bolsa Família, o medo de perder a Bolsa Família para tudo. Não, a assinatura de brasileiro é o contrário. Ele é o mesmo público que está na fila da vulnerabilidade das situações para ser atendido, ou porque está com gravidez, ou porque está com a doença, ou dor de cabeça, ou com um problema, mas ele não consegue compreender isso. Então, é impressionante, mas a gente conseguiu uma assinatura, mas a gente precisa do apoio Perfeito. de vocês. Vamos E eu lá. acho que a gente chegou no. Essa fala até agora chegou no ponto perfeito para eu introduzir justamente a Link PJ, que é uma das outras empresas que eu lidero, e como que ela se juntou com a Credifit e como que, enfim, foi no mesmo Para momento que a apoiar. gente acabou conhecendo mais justamente por conta da minha estada na BRH Bahia, a gente conheceu mais o projeto da Fundação Paulo Cavalcante, veio a ideia do Marsúpio, né? Através da fundação, da ACB. Então, de certa forma, aquelas coisas, né? O mundo conspira, né? Dizem que a sorte é estar preparado na hora certa, né? Então eu tive sorte, certo? Eu estava preparado na hora certa. Quem teve sorte foi a gente, com certeza. De fato, Eduardo. Quero agradecer quando a você. aparecer. Mas por tudo isso que a gente falou, essa dificuldade de cidadania, de educação, quando veio esse projeto, que é um projeto que fala de educação de base, de certa forma, né? Ou seja, pô, o empresário raiz ali, ele sabe fazer o que ele já faz, né? Ele sabe gerar ali a riqueza dele, etc. Mas ele está um pequeno passo, né? De uma formalização e de uma série de outras possibilidades que ele teria, só que por diversas razões, de novo, por conta de educação de base, por conta da cultura, tem muitas barreiras, né? E aí a gente entendeu que a Link PJ, que é uma das empresas que eu lidero, que é um hub de soluções empreendedoras, então ela é focada no micro e pequeno empresário, tanto do Simples Nacional, mas tem um foco muito específico no MEI, que é justamente a primeira etapa, né, do empreendedor formal. E aí juntando também com a dificuldade de que às vezes até o MEI ele vira MEI, mas ele vira MEI por um caso específico, ainda não tem nenhuma organização financeira, não continua misturando as contas dele na conta da pessoa física. Então isso é o que a gente mais vê, que, novamente, a lei até permite, né, no caso do MEI, fazer isso, mas ela impede dessa pessoa crescer muito. Ela
precisa de uma certa organização com educação, né? E aí, com a Link PJ, junto com a Credifit, a gente viu que tinha um ecossistema muito interessante para poder apoiar essa iniciativa. Por quê? Porque a Credifit é uma instituição financeira que poderia já nascer com uma conta digital para esse MEI, com uma conta PJ que separasse as finanças. E aí, vou dar só uma pequena vírgula na linha do crédito, porque lembrando que a Credifit é uma empresa de crédito. A gente chegou até a experimentar algumas iniciativas sobre, poxa, vamos tentar fomentar o microcrédito, etc. Mas no momento que a gente estudou isso, a Credifit ainda tinha uma questão delicada que ela tem que remunerar o dinheiro dos sócios. Ela não tem acesso ainda, e até faço esse convite, então, né, se alguém quiser trazer essas possibilidades de acesso de recursos mais baratos, mas em princípio, né, no início da fundação, ela não tinha um recurso tão barato, subsidiado, que a gente pudesse tá disposto a ter perdas maiores, digamos assim, Claro. Porque aí ela não fica sustentável e a gente não consegue girar a máquina. Né? Então, a oferta de crédito acabou que tinha algumas barreiras que a gente na época não tinha conseguido lidar, e aí a gente falou, pô, vamos apoiar de outra forma? E a gente acabou patrocinando com a tecnologia. A gente falou, pô, vamos fazer o aplicativo, vamos dar o aplicativo inicial, né, que é o MVP, que a gente chama. Tem muito a evoluir, né? A gente continua apoiando e agora buscando recursos para crescer isso, né? Mas então veio a ideia do aplicativo do Marsúpio, e acho que a gente falou algumas coisas sobre Marsúpio, mas eu volto o convite para você falar um pouquinho mais do Marsúpio. Então vamos lá, você entender. Isso é importantíssimo, Eduardo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, ao Credifit, ao LPJ, ao trabalho de vocês, ao Igor, a turma de vocês todas. Temos pessoas que foram fundamentais fantásticas, que se doam, que acreditam, que você falou, que começaram a fazer a coisa espontaneamente, se doando também, dizendo, ó, Paulo, apesar de você, claro, está trabalhando lá com vocês remuneram, então, eu estou dizendo assim, mas como cidadão, né? Então, é interessante que a gente perceba o seguinte, isso que você falou, fundos internacionais que possam procurar o Credifit para disponibilizar, ou a gente mesmo, a Associação Comercial, ou a Fundação Paulo Cavalcante. Eu procurei o BNB, Banco Nordeste. O Banco Nordeste tem tudo a ver com o Marsúpio. O Banco Nordeste ele já faz o empréstimo o Crédito Amigo, né? Que é um ótimo programa, Crédito Amigo, né? Que é uma ideia fantástica do Banco Nordeste, né? Meu amigo também esteve aqui, nosso superintendente, Pedro, Pedro, um abração para você, Pedro. Esteve aqui com a gente conversando. Teve aqui o Jorge Cury, do Sebrae também, que também fiz questão de trazer para a gente conversar também, que também tem tudo a ver com isso. Sim, também estou, como eu falei, no Conselho suplente da federação, lá da Federação das Associações Comerciais, do Clube Cedrais, no Conselho também do Sebrae. Apresentei no Conselho do Sebrae, apresentei na reunião nacional do Sebrae, foi anterior. Eu venho garimpando, lutando. Então, por isso que eu quero agradecer. Porque você abraçou de imediato, você foi lá, a Associação também Comercial da Bahia, fizemos um grande edital, inclusive, nacional, buscando algumas startups, algumas empresas que pudessem querer fazer isso, né? E tivemos a sorte de encontrar, não só querer, como também bancar, financiar e contribuir, como você vem fazendo. Mais uma vez, muito obrigado. Mas veja bem, essa questão do Banco Nordeste, que é exatamente a ideia, porque isto é programa de governo, isso é programa de Estado. Né? Isso tem que ser visto desta forma. O acolhimento do informal, a informalidade é realidade no nosso país. A informalidade é uma realidade e está diretamente linkada à Bolsa Família. A gente tem que olhar as coisas, precisa descortinar, a gente precisa abanar a cortina de fumaça e olhar o Brasil como ele é. Hoje, a Bolsa Família é um dos sustentadores, o dinheiro, do capital, ou complementar, do informal. Ora, se você tem, aí eu vou repetir de novo, já repeti 200 vezes, 54,7%, não sei quanto é hoje, por cento de postos de trabalho informais só no nosso estado. No Brasil inteiro,
Norte e Nordeste, a maioria é informal. Nós temos mais Bolsa Família em 13 estados brasileiros do que carteira assinada. Então, Bolsa Família... E aí o pior, o governo conta isso como se fosse que não está desempregado. Então, quer dizer, eu passo a ter um sistema assistencialista que era para assistir, e eu estou tirando a dignidade da pessoa humana que está vivendo como se fosse complementar uma renda, e eu não saio dali porque eu tenho medo, eu travo. Você entendeu? Eu não curo sua perna, eu deixo você com a perna que eu posso dar a solução para você andar, mas eu dou a bengala para você e deixo você sempre com a sua perna dependente, porque você vai precisar da bengala. E o pior e o mais perverso, nós todos brasileiros sabemos que tem uma conotação eleitoreira. É de uma perversidade que aí eu estou falando indistintamente. Não estou falando de partido político A, B, de direita e de esquerda. Eu estou falando que foi usado em todas as eleições, dos dois lados, a Bolsa Família como instrumento de... Eu não posso falar essa palavra que não é, que ninguém faz, ninguém foi lá, perguntou, você quer me vender o voto? Não foi. Mas como instrumento de argumentação, de trazer, exatamente, manipulação, para a pessoa pensar, pô, peraí, eu estou recebendo mais Bolsa Família, aí fica os dois discutindo. Ah, eu paguei, aumentei, quem inventou foi eu, foi João, foi está na Constituição Federal Brasileira, gente. Isso é consciência cidadã. É quando você pega a Constituição Federal Brasileira e contratar na função social das empresas. A empresa, a pessoa jurídica tem função social. Ela é geradora de emprego, pagadora dos impostos, que mantém as instituições essenciais públicas, né? Inclusive os órgãos controladores e fiscalizadores, bem-estar social, inovação, tecnologia, e está lá na função social, artigo 170, solidariedade, assistência. Então, é do Estado, não foi João Mané, não, foi a Constituinte que pensou nisso. Então, a gente precisa, isso é a gente despertar. Ah, não tem salvador da pátria. Não existe, somos nós que precisamos ter nossa consciência e mudar nosso país, onde nós vivemos em conjunto, juntos. Mas vamos voltar aqui para... Me perdoe, porque eu fico... Mas é o assunto principal, né, Paulo? Eu até queria te parabenizar por essa coragem, né, de trazer esse tema e voltar ao assunto da minha evolução individual, né? Claro. Eu tenho refletido muito ao longo desses anos mesmo sobre minhas posições até, né? Porque, enfim, eu tenho uma tendência a um estilo, de assim, mais liberal, talvez tal, mas independente disso, quando a gente olha, realmente não... Esses lados, infelizmente, foram criados também para manipulação, né? Então, é muito difícil achar que a gente pode mudar. E aí eu trago justamente a minha... Eu que estou tão próximo desse movimento, também acho difícil. Então, imagina alguém que não está tão próximo. Então, por isso que eu tenho cada vez mais me incomodado e falado, a gente... vamos lá, não é nem a gente, porque quando a gente fala a gente também tira um pouco a nossa própria responsabilidade, né? Boa. Eu estou, de fato, insistindo em fazer algo, mesmo às vezes um pouco cético, mas acreditando na sua crença, sabe? De falar que na sua certeza, porque eu sei que você tem certeza que você vai mudar o Brasil e o mundo. E aí eu tô tentando ir um pouquinho nessa linha para falar, vou fazer minha parte aqui, né? Isso. Boa. Então, voltando aqui, pegando esse gancho, que a gente volta para o BNB, o que eu quero dizer é o seguinte, o BNB, volta para o Sebrae BNB, isso é importante, o BNB, ele já tem um crédito amigo, inspirado no Banco dos Pobres, né? Que foi Bangladesh da Ásia, Índia. da Índia, não foi? Que escreveu até um livro que nós vamos escrever também, para deixar registrado o nosso livro também, que o Projeto Marsúpio também é um programa de governo transformador. E eu estou falando isso para que você do Banco Nordeste, você do Sebrae, que eu estou indo batendo na porta, você que do Fundo Internacional, que quer transformar e quer ajudar, subsidiar, que acredita nisso que tem, certo? Ouvindo isso, abrace.
diga, peraí, esse cara realmente, ele já esteve aqui, é verdade. Porque o que eu digo todo santo dia é o seguinte, eu falo isso que é mais fácil as pessoas entenderem. Não, dê o peixe. Não, dá o peixe não. Não dê o peixe. Dá o peixe seria o assistencialismo. Não, dá o peixe não. Dê a vara. A vara seria o BNB, seria os bancos que emprestam dinheiro ao informal. Não, dê a vara não. Ensine a pescar. Seria capacitação que o Sebrae poderia fazer também. Tá? Pô, isso já existe. O Sebrae tem 50 mais 50. O BNB tem um trabalho fantástico. Os dois têm. O Sebrae, eu admiro o Sebrae. Estou lá também. Aprendi muito, como você falou, com o Sebrae. Fantástico. Todo o Sistema S. Trabalho fantástico que as pessoas fazem. Eu até tinha um certo ressentimento assim em relação à grana, né, a obrigação de ter que pagar. Mas o trabalho que vem fazendo é inquestionável, né? A gente pode até querer dizer que pode até fazer melhor. Como apoiar, pode, né? Por exemplo, o programa MASUP. Como apoiar o projeto MASUP é fazer melhor. Mas veja bem, faltou o quarto elemento. Lembra que eu falei? Dar o peixe, dar a vara, ensinar a pescar. Nós estamos na época da tecnologia. Nós precisamos do acolhimento, nós precisamos de acolhimento, né? Acolhimento. E a tecnologia sozinha também já tem por aí, né? Já tem por aí. A tecnologia também já tem por aí. Né? Já tem chats para falar. Agora, o integrado, o acolhimento, é botar dentro da bolsinha do canguru, uma super do canguru, vivo, caminhar com o cara, educação financeira, alinhamento, alfabetização, digitalização, ver o negócio do cidadão, mas mais importante ainda, além de dar atendimento emocional, é dar autoestima cidadão, despertar do cara. O cara faz, eu tenho um pescoço grosso, agora eu sei quem eu sou. Bater no peito, agora eu não posso conversar com qualquer outro CNPJ, eu posso emitir nota fiscal. Eu sei que eu sustento esse país com os impostos que eu pago. Poder exigir os direitos que ele tem, né? E aí pronto, a pessoa muda. E quando você muda a sua autoestima pessoal e de cidadania, que você muda tudo na sua vida. E o Brasil muda, e o país muda. Então, é importantíssima essa nossa conversa hoje aqui. Eu gostei muito, principalmente da nossa direcionamento com mensagem, né? Eu acho que aí ficaria, como eu falei, quando o nosso livro sair do banco como saiu o livro do Banco dos Pobres, quando saiu o nosso do Projeto MASUP, mostrando a transformação, a porta de saída do assistencialismo. Né? É quando a pessoa diz assim, não, peraí, eu vim aqui, que eu digo todo dia, viu, Eduardo? Eu digo o seguinte, as pessoas provocando, tem até no outro que eu falei o seguinte, gente, a gente não pode achar que vai ser oportunista, vai viver como se os outros, como se não soubesse que quem está pagando a você não é o Estado não tem dinheiro. Não tem. Nós pagamos o imposto, você paga o imposto de tudo que você consome, na sua roupa, no seu pão, na sua comida, o imposto está incluso, está dentro do produto que você está comendo. Você paga o imposto e esse imposto volta para você, mas com o trabalho, com o suor coletivo de todos nós que estamos trabalhando. E isso vai acabar, não adianta. Quanto mais aumenta as pessoas que estão dividindo uma mixaria... Nós contra eles. Tá? Não, mas a mixaria que vai dividindo, vai aumentando as pessoas com a Bolsa Família, vai acabando as pessoas que podem produzir. Ninguém produzindo, certo? Quem é que vai pagar? A inflação sobe, os preços sobem. Você viu agora na COP... Quanto foi? Uma coxinha, R$25. A licitação foi feita que quem mais devolver dinheiro é umas loucuras que a gente vê acontecer no nosso país. Como é que pode? O cara botou, inclusive, botando nas redes sociais, nas televisões tradicionais, o cara mostrando lá uma Coca Zero junto com um kitzinho desse tamanho, mais um negocinho desse tamanho, R$100 por dia. Mais caro que o aeroporto de Congonhas. Mais caro que qualquer aeroporto. Então, veja bem, o aeroporto, pelo menos quem vai lá é que vai pegar avião. Pelo amor de Deus. Então, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte, é importante, Eduardo, a sua ajuda, é importante a gente entender isso. Esse livro vai ser fundamental para que a gente possa deixar registrado onde eu vou colocar isso. Espero, você vai estar lá, como um apoiador do nascedouro
desse projeto, né? Apoiando você, a Associação Comercial da Bahia. Agora, deixar de registrar o SEBRAE. Muito obrigado. O SEBRAE, como a gente não conseguiu ainda aprovar o nacional, como a gente não saiu ainda a parceria que foi da Associação Comercial da Bahia, o governo do estado da Bahia e o SEBRAE. A ideia era sair um projeto para que a gente fizesse um piloto no estado da Bahia. Nós não estamos conseguindo avançar, certo? Porque a gente não consegue vencer as nossas dificuldades burocráticas. Mas nós estamos tentando e vamos conseguir. Mas o SEBRAE nós já conseguimos vencer no piloto pequenininho e vai sair agora. Uma parte do SEBRAE, graças a Deus, a Associação Comercial da Bahia conseguiu prestar todas as contas que precisava da história toda lá, e a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Adoram. Quando você vai para a parte técnica, Eduardo, papai, todo mundo que vê adora o aplicativo que vocês estão nos ajudando a evoluir com aquilo tudo que a gente tem. Então, gente, é importante, muito importante essa conversa. Nossa, estou muito orgulhoso de estar batendo esse papo com você, muito feliz de estar batendo papo com você. Obrigado pelo apoio. E vamos apoiar também, vocês estão ouvindo, quem sabe vocês chamam ele aí para poder apoiar lá fora, um banco internacional, um fundo que eu não conheço, ou vocês que conhecem alguma coisa. Procura Eduardo aí, conversa com ele aí, quem sabe esse dinheiro ele vai poder ajudar a gente vai poder também, junto com o BNB, outros bancos, qualquer banco, apoiar, porque também não adianta você falar em circular, né, economia circular, criativa, sem grana, para as pessoas poderem se autofinanciar. A gente sabe que funciona assim, o sistema funciona assim. Meu querido amigo, Perfeito. por favor, fique à vontade, diga o que você gostaria de falar com o pessoal. Eu queria agradecer muito, Paulo, e se eu pudesse dar uma sugestão para quem chegou aqui por favor, ouvindo a gente, porque eu acho que sempre nessas conversas a gente, de novo, por conta da cultura, por conta de como a gente cresceu, a gente fica se perguntando, tá, mas o que eu posso realmente fazer para começar a mudar, né? Eu começaria por aqui, né? Por saber e conhecer essa iniciativa de projeto de lei popular. Então, assim, para quem nunca leu a Constituição Federal, e eu sou um deles, certo? Ou seja, vamos lá, eu sou um deles, mas já está instalado no meu Kindle, certo? E eu instalei, eu baixei a Constituição depois, né, das nossas conversas, etc. E falei, pô, eu que não sou advogado, porque os advogados pelo menos já leram a Constituição na faculdade, né? Mas as outras faculdades não têm e na escola não tem. Você tem algum pedacinho de alguma coisa que você já teve. Então, sim, baixei, mas lembrei que faz tempo que eu não leio. Então, vou voltar para ela. Mas fato é, busque saber como funciona, né, essa lei. Veja que é possível mesmo, né? Essa lei popular não é invenção. Não. Tem barreiras? Tem barreiras. E, infelizmente, essas barreiras... tem muita gente querendo fomentar essas barreiras. E a gente precisa lutar contra as barreiras. Então, entre aqui no projeto do Via Cidadã, assine, seja lá a barreira que estiver, assine, conheça o projeto e vamos em frente, vamos juntos. Obrigado. Quer dar suas palavras finais aí para o povo aí? O que você quer dizer alguma coisa? É isso aí, é dizer que realmente eu individualmente estou mudando, não dá para dizer que estou mudado, né? Porque isso é uma coisa muito dinâmica e pretendo continuar com essa empolgação e, novamente, queria agradecer estar próximo desse movimento, porque é um movimento transformador, então é a possibilidade de estar transformando as nossas empresas e novamente, sabendo que para distribuir riqueza tem que gerar riqueza, então eu preciso achar uma forma de gerar riqueza e continuar contribuindo e fazendo um movimento de um pedaço tão importante. Então esse é o que é muito difícil, porque se fosse fácil tava tudo mudado já, então é muito difícil, mas é o que tá me movendo e, novamente, sendo muito honesto, é difícil e eu tenho mil dúvidas, mas aí a gente tem que olhar e tentar se inspirar nas pessoas que têm a certeza. Você sabe o que eu acho legal, Eduardo? É o seguinte, o que a gente gosta, o que é que nós estamos buscando hoje, Eduardo? Nós buscamos hoje trabalhar com alguma coisa, trabalhar, produzir riqueza, sair de casa, mas nada melhor do que você trabalhar e você ter propósito de vida, dar sentido, significado à sua vida. É isso que a gente está colocando. Quando você vai para um banco como o seu, para uma associação, para outros lugares como a gente vai, para a fundação, que você está trabalhando
mas você está dando sentido, você está tendo propósito, você tipo, eu estou fazendo algo por alguém. É o que eu até falei, eu até provoco o pessoal que eu ia falar e digo o seguinte, ora, se você acha que não vale a pena sair de casa para trabalhar e quer receber a Bolsa Família, não quer sair de casa para trabalhar para os outros, sai de casa para trabalhar por você. Mas se você não quer sair de casa para trabalhar nem para os outros, nem para você, saia de casa para trabalhar para o bem-estar dos outros. Ajude, de alguma forma, aqueles que realmente estão precisando, estão carentes. Devolva à coletividade, ao povo, devolva à sociedade o que você está ganhando. Alguém está lhe pagando. Você vai. Ah, Paulo, mas eu preciso comer. Pronto, então beleza. Então você realmente precisa. Então aí, meu amigo, lute para daqui a pouco você não precisa mais. Porque você tem dignidade, você vai bater no peito e amanhã você vai, com certeza, retribuir, ser grato a quem te ajudou, que a gratidão é importante, e depois que você tiver uma condição melhor de produção de riqueza, você vai poder também ajudar o próximo, retribuindo de novo aquela gratidão e aquela ajuda que você, assistência que você recebeu. Então é isso, gente. Esse papo foi muito ótimo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pau Você é fundamental. Pau na máquina. Venha. Valeu, gente. Pau na máquina. Ó, não deixe de compartilhar, dar o like, né? Dizer que pau na máquina, mandar para os outros. Valeu. É da nossa conta.